Seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou a Maria Almeida e hoje tenho como convidada Alexandra Oliveira, psicóloga e subdiretora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. É investigadora na área do trabalho sexual e autora do livro Andar na Vida, Prostituição de Rua e Reação Social. Bem-vinda. Obrigada. Gostava que respeitassem o meu direito de fazer uma escolha a viver determinada atividade e a ter os direitos que têm as pessoas que se dedicam a outros trabalhos. Porque é esse o meu caso. Eu fiz uma escolha de vida. Vilma, 32 anos. Isto é muita violência. No meu caso e no das mulheres que sempre estiveram comigo, há coisas horríveis. E enquanto não se acabar essa violência, enquanto não se acabarem estas máfias que trazem as mulheres, isto não tem solução. Fátima, 25 anos. Eu vivo a minha vida, faço o meu trabalho, não arranjo problemas. E os homens vêm porque querem, ninguém os obriga. E eu, no meu caso, também faço isto porque quero. É um trabalho, não, como outro qualquer. Guiomar, 28 anos. Há muita exploração e as mulheres são o elo mais fraco. A maioria das mulheres não quer viver disto. A maioria tem vergonha. Ninguém quer ser puta, não é? Ana, 26 anos. Estes são alguns testemunhos de mulheres que participaram no estudo diagnóstico Mulheres em Situação de Prostituição em Lisboa, realizado a pedido da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e coordenado pela socióloga Maria José Núncio entre 2019 e 2021. A prostituição é exploração ou trabalho? Bom, antes de mais, muito obrigada pelo vosso convite. E eu vou começar por responder diretamente à pergunta, mas depois quero ir atrás de algumas das coisas. Nós vamos falar sobre muitas das coisas que pegando algumas depois... das citações que usaste. Se a prostituição é trabalho ou exploração? Para a grande maioria das pessoas que estão na prostituição, à qual eu prefiro chamar trabalho sexual, e posso explicar porquê, é um trabalho. As pessoas, de facto, fazem esta atividade como um trabalho. Mesmo que algumas delas não o reconheçam. Ou seja, nos trabalhos que eu tenho feito, nomeadamente naquele que foi o meu trabalho maior, que é a minha tese de doutoramento, não é? Até porque é aquela onde nós podemos despender mais tempo a investigar, e também porque foi um trabalho de grande proximidade, porque eu fiz uma etnografia com prostituição de rua, e a etnografia é um método que obriga à imersão prolongada no terreno. Portanto, eu passei 5 anos, com um ano de forma mais intensiva, com prostituição de rua no Porto. E uma das coisas que eu perguntei, entre as muitas coisas que perguntava às mulheres, que foram sobretudo com mulheres que eu trabalhei, era se aquilo era um trabalho ou não. E a grande maioria delas dizia-me sim, isto é um trabalho. Aquelas que diziam não, isto não é um trabalho, é porque identificavam o trabalho com o trabalho formal, aquele trabalho que é reconhecido pelo Estado e no qual as pessoas têm direitos. Mas depois eu via que aquilo que elas faziam, o uso que faziam daquela atividade era como um trabalho. Era para a sua forma de ganhar dinheiro para fazerem face às suas despesas diárias. Portanto, para a grande maioria, sim, é um trabalho. Agora, temos também que aqui que considerar os casos em que há exploração. Há pessoas que estão, e voltando atrás à expressão trabalho sexual, eu chamo de trabalho sexual nas situações em que as pessoas estão nesta atividade de forma livre e consentida. Adultos que de forma consentida estão nesta atividade. Depois há as formas de exploração, que em Portugal são muito minoritárias. Nós vamos falar sobre isso depois mais à frente. Ou seja, tirando esses casos que são de exploração, as restantes pessoas, que são a maioria, fazem-no como um trabalho. Okay? Agora, depois podemos discutir outra coisa e poderemos ter tempo para isso. Onde é que está a exploração no trabalho? Em todos os trabalhos. Porque em todos os trabalhos há exploração. Okay? Pronto. Mas vou voltar aqui um bocadinho atrás àquelas, se me permites, àquelas citações que utilizaste para ilustrar, no fundo, as diferentes posições, não é? Porque citaste-me aqui mulheres que tanto diziam isto é uma escolha, isto é um trabalho como qualquer outro, com mulheres que chamavam a atenção para as máfias, portanto para a exploração e para a violência que estão sujeitas, e também havia uma que dizia ninguém quer ser puta, não é? Esta questão,
de facto mostra dois aspectos importantes desta atividade, não é? Ou vários. A escolha e aquilo que eu concluo das minhas investigações, mas também pelo conhecimento que tenho das investigações que existem a nível internacional, porque naturalmente, sendo especialista nesta área, estou sempre atenta à investigação que se faz por todo o mundo, é que de facto a maioria das pessoas faz uma escolha. Uma escolha pesando os prós e os contras da atividade. E pesando os prós e os contras, porque obviamente não, nós sabemos que é uma atividade perigosa, é uma atividade em que os níveis de violência são muito elevados. E as pessoas sabem disso, sabem que correm riscos, mas acham que para si, naquela altura da vida, aquela é a melhor opção. Portanto, é uma escolha ponderada e consciente, porque as pessoas têm capacidade de agência, capacidade de se autodeterminarem. Pois há, de facto, a questão da violência, que é grande. Na minha opinião, radica muito dessa violência, radica muito no estigma que está associado a quem faz esta atividade, o tal estigma de puta que aí alguém também referia. E esse estigma tem que ver com a forma como nós olhamos para as pessoas que fazem esta atividade, não é? Ao quando lhes colocamos essa marca negativa e pesada, não é? Que as distingue, que faz com que as mulheres se distingam das restantes, não é? Porque têm aquela marca negativa associada, e isso depois dá origem à discriminação, à violência, à etiquetagem, à exclusão, à separação, ao descrédito. Não é? E esses são os problemas. Agora, deixa-me só interromper-te, Alexandra, só para voltar a se calhar um bocadinho atrás, porque nós vamos falar sobre muitas dessas questões. Tenho aqui um guião bastante grande à minha frente, mas eu gostava de focar mais agora nesta fase inicial na questão de se é trabalho, se não é trabalho, e como é que tu defines o trabalho, não é? E eu tenho aqui uma definição de trabalho da Enciclopédia Britânica que diz: trabalho em economia e sociologia são atividades ou trabalhos necessários para a sobrevivência da sociedade. Tu achas que a sociedade sobreviveria sem trabalho sexual? Eu acho que a sociedade sobreviveria sem advogados. Essa definição não inclui uma série de atividades que não têm que ver com uma produção direta. E eu acho que o exemplo dos advogados, que me desculpem, não é nenhuma tentativa de ofensa, nem para mim faz sentido que comparações com a prostituição, com as pessoas que fazem prostituição, ser uma ofensa para as outras pessoas que são comparadas, mas de facto nem todas as atividades são produtivas. E se as pessoas têm necessidades, ou seja, por uma grande variedade de razões, um grande número de pessoas que está disposta a prestar serviços sexuais a troco de dinheiro. Homens e mulheres, cis e trans. Há também, por uma grande variedade de razões, pessoas que estão dispostas a pagar por esses serviços. Não é? E enquanto isso existir, é legítimo que existam essas relações sexuais remuneradas. Eu acho que está na altura de nós olharmos para o trabalho sexual como um trabalho que é largamente prevalente e que é legítimo, se for feito com condições, não é? Se for com total consentimento, com condições de trabalho laborais adequadas, sem violência e coação, sem discriminação, sem mais exploração do que aquela que existe noutros trabalhos. E o que é que Desculpa, eu sei que fugi um bocadinho à pergunta talvez, mas vou dar aqui um exemplo que me parece que é claro quanto a esta questão de ser um trabalho socialmente útil. Há pessoas que não conseguem. A sexualidade é um direito humano. E há pessoas que não conseguem aceder à sexualidade ou ter a sua sexualidade de outra forma que não seja recorrendo a profissionais. Se pensarmos nas pessoas que têm uma deficiência, pessoas com diversos tipos de diversidade funcional, diversidade cognitiva, diversidade sensorial, e que não conseguem aceder à sexualidade ou a sexo de outra forma. Neste caso, os profissionais do sexo, e estou a falar de profissionais do sexo que são
treinados para saber trabalhar com essas pessoas com diversidade, são extremamente úteis para essas pessoas. E essa figura do assistente sexual, que é disso que eu estou a falar, que não existe em Portugal, mas que já existe em numerosos países, nomeadamente da Europa, no fundo não são mais do que profissionais do sexo que são treinados para se trabalhar com pessoas que têm deficiências, não é? Que têm diversidades várias. E nós aqui podemos perceber uma das funções importantes do trabalho sexual. Mas só para esclarecer, o que é que tu entendes por trabalho sexual? Ou seja, o que é que está incluído quando tu te referes a trabalho sexual? Eu posso dizer que são atividades sexuais comerciais. Podemos definir isto de forma mais detalhada como é a prestação de um serviço sexual ou erótico para alguém a troco de uma remuneração. E aqui nós podemos, aquilo que pensamos imediatamente nas pessoas que fazem prostituição, mas temos um conjunto grande de pessoas que fazem outros tipos de trabalho sexual, como por exemplo os atores e as atrizes de filmes pornográficos, as pessoas que fazem striptease, as pessoas que fazem webcamming. E nos anos recentes a quantidade de pessoas que faz trabalho sexual online é muito grande. Mas são pessoas também que prestam um serviço sexual, ou seja, a parte que paga tem um interesse sexual ou erótico. E, portanto, aqui inclui-se uma variedade grande de atividades que não são só prostituição, mas que têm algo em comum, que é a troca de sexo, de uma atividade sexual ou erótica por dinheiro, e outro aspecto, que é o estigma. O estigma pode ser muito diferente. Podemos dizer que é um estigma uma grande diferença entre o estigma que recai sobre uma prostituta de rua ou um estigma que recai sobre uma atriz de filmes pornográficos, mas de facto continua a recair esse estigma ligado à atividade. E eu prefiro já agora chamar de trabalho sexual, primeiro por esta abrangência que permite incluir uma série de atividades que têm alguma coisa em comum. Depois, porque de facto há uma carga negativa muito grande associada à palavra prostituição e é muitas vezes um insulto se usarmos a expressão puta. De facto acentua as questões laborais em vez de estar focado nas questões morais, que é muitas vezes onde se situa o debate sobre o comércio do sexo. E há aqui um cunho político também em usar esta expressão. E, sobretudo, o que me parece mais importante, foi uma expressão que foi gizada por uma trabalhadora do sexo norte-americana nos anos 70 do século XX e que depois começou a ser usada por trabalhadores do sexo de todo o mundo e hoje já é usada até por académicos e outros atores da sociedade, mas de facto é uma expressão que vem das próprias pessoas que têm esta atividade, o que me parece que é um sinal de como é que eles olham para aquilo que fazem. Mas para ti existe alguma diferença entre, por exemplo, trabalho nas minas ou no setor cultural ou no desporto profissional, por exemplo, e o trabalho sexual, na forma como usam o corpo para produzir ou dar prazer ou provocar emoções? Olha, é interessantíssimo, porque me pegaste dois exemplos fantásticos para fazer a comparação com o trabalho sexual. Pronto, se existe alguma diferença, existem muitas diferenças. Os trabalhos são todos diferentes uns dos outros e o trabalho sexual, em particular, tem características que eu não costumo dizer que é um trabalho igual aos outros. É um trabalho igual aos outros em termos de direitos e também já agora de deveres que as pessoas deviam ter. Em termos de direitos, sim. Deviam ser asseguradas os mesmos direitos que os restantes presos. Agora, não é um trabalho como os outros. Como eu referi há pouco, é um trabalho com riscos, é um trabalho violento, é um trabalho sem direitos. Mas destes dois exemplos muito interessantes para tocar aqui dois aspectos que eu gostaria de salientar. As minas. Os mineiros. Um dos aspectos que mais se refere relativamente ao trabalho sexual, para quem é detrator da ideia de que isto que deve ser integrado como um trabalho, é falar nos altos níveis de violência que as pessoas estão sujeitas. Se nós pensarmos no trabalho das minas, é das atividades em que existem mais níveis de danos relacionados com a atividade. É um excelente exemplo quando se pensa numa atividade que é altamente danosa para as pessoas que a praticam e, no entanto, nós não lutamos para acabar com o trabalho nas minas.
podemos lutar para que as pessoas o façam em melhores condições, ok? E depois o desporto, que é muito interessante, porque nós ainda hoje debatemos se o trabalho sexual deve ou não ser legal, deve ou não ser legalizado, porque se considera que a atividade sexual, o sexo, é uma atividade que não deve ser algo que não deve, que é algo que deve estar mais ligado ao amor, à intimidade e não tanto a questões monetárias e transacionais. Portanto, é algo que não devia ser transacionado. E esquecemos que estamos a negar direitos às pessoas que o fazem. No início do século XX, em Portugal, debateu-se isso em relação ao desporto. Ou seja, quando se começou a falar na necessidade de profissionalizar o trabalho dos desportistas, havia quem se posicionasse contra, precisamente com os mesmos argumentos, dizendo que o desporto era uma atividade demasiado nobre para ser alvo de um contrato e vendável. E nós hoje não achamos aceitável que um desportista não tenha o seu contrato de trabalho e não tenha os seus direitos protegidos. Portanto, se pensarmos até neste exemplo histórico, percebemos como é que estas coisas podem ser relativizadas, não é? Como é que nós olhamos ainda com esta perspectiva moral em relação à prostituição e ao trabalho sexual. Uhum. Tu há pouco falavas sobre o consentimento. Eu tenho aqui vou ler-te um testemunho de uma pessoa que se chama, Hélia, o nome é fictício, tinha 25 anos e trabalhava na prostituição há 2 anos, quando foi entrevistada para o estudo de diagnóstico Mulheres em Situação de Prostituição em Lisboa, que nós já citamos, e ela falou sobre a sua experiência. Quando estou com alguns clientes no quarto, só me apetece vomitar, porque estamos ali com um homem, depois com outro, depois outro, e no fundo não interessa quem nós somos, nem eles se interessam. E temos de estar contentes e às vezes fingir que estamos a gostar. Com outros não, que esse é como se nos forçassem, e forçam mesmo. Mas pagam, não é? E se pagam, têm direitos. Tu achas que isto é uma relação consentida? Olha, eu acho que esse é um exemplo de alguém que vivencia muito mal a situação em que está. E existem muitas mulheres que, de facto, não lidam bem com aquele tipo de atividade. E acho que, e eu já vou responder à questão do consentimento, e acho que essas situações, de facto, deviam ter apoios sociais para que alguém que se sente tão mal com aquilo que está a fazer pudesse ter uma alternativa de vida. Há muitas mulheres que de facto gostariam de deixar a prostituição e não têm alternativa. E aqui o Estado falha. O Estado falha porque era preciso olhar para estas pessoas de forma particular. Não é por maternalismo ou porque elas são umas desgraçadinhas, é reconhecendo que na prostituição há muitas pessoas que estão em situação de particular vulnerabilidade, que são altamente discriminadas, são vítimas de violência e que precisavam de ser ajudadas. Depois, já é a segunda vez que citas esse estudo e eu não consigo deixar de tecer um comentário. Eu não conheço o estudo ainda na sua totalidade, mas já li uma versão preliminar, algo assim do género. E aquilo que eu vi foi um estudo com muita pouca base empírica. Aquilo eram meia dúzia de pessoas entrevistadas, que me parece muito, metodologicamente, muito frágil e que me parece mesmo lamentável que alguém na academia não tenha o rigor metodológico que este tipo de trabalhos nos exige. Por muito que seja a nossa posição ideológica perante um assunto, nós, quando fazemos investigação, temos que tentar suspender as nossas visões do mundo e tentar ter a objetividade possível. Eu defendo que não existe objetividade nas ciências sociais. Mesmo quando eu escolho estudar um objeto em detrimento de outro, eu já estou a ser subjetiva. Se eu escolho estudar a violência doméstica, eu estou a dar visibilidade a um problema.
E sei que não existe objetividade nas ciências sociais, mas nós temos que tentar consegui-la. Pelo menos temos de ser metodologicamente irrepreensíveis. E a academia é muito importante no controle que faz a si própria. Por isso, é que, por exemplo, nós quando publicamos numa revista, temos uma revisão por par chamada revisão cega, não é? Em que alguém que não nos conhece, nem no nosso trabalho, vai avaliar-nos. E um estudo que é encomendado por uma plataforma que tem em Portugal feito um lobbying com patrocínios do Lobby Europeu de Mulheres para que se criminalize os clientes da prostituição, quando essa é uma medida que está mais do que provada, de que mais do que penalizar os clientes, penaliza as pessoas que fazem trabalho sexual, porque vitimiza-as ainda mais, estigmatiza-as, infantiliza-as. Eu acho lamentável que alguém da ciência se venha veicular e ajudar a reiterar essas posições que não são mais do que ideológicas e que não têm base na realidade. Existem cerca de 15%... Eu já acabo esta parte mais virulenta. Queria que nos focássemos mais na questão do consentimento. Já focámos, mas eu acho importante dizer isto. Existem mais ou cerca de 15 organizações não governamentais, instituições particulares de solidariedade social, que trabalham em Portugal com pessoas que fazem prostituição, que estão no trabalho sexual, como se lhe queira chamar, que têm larga experiência e que têm uma visão que não é consonante com essa posição. Existem investigadores cá em Portugal, não sou só eu, que têm uma visão diferente deste trabalho. Portanto, eu acho que isso é que é importante olhar. É óbvio que não há consenso científico, mas há uma unanimidade científica, uma unanimidade da ciência de que a legislação que persegue o trabalho sexual e perseguir os clientes, também perseguir o trabalho sexual, é lesiva dos interesses dos trabalhadores de sexo, lesiva dos direitos humanos. Portanto, parece-me que isto é um ponto... Eu peço desculpa por estar mais entusiasmada a falar sobre isso, mas parece-me que não se pode dizer tudo em nome da ciência e em nome da academia, e com isto não estou de forma nenhuma a fazer um ataque à Maria por ter usado essas citações, porque elas até são bastante diversas. Acho que não são representativas da realidade. Consentimento. O que eu gostava de dizer era o seguinte: se há pessoas que sabem o que é o consentimento, são os trabalhadores de sexo. Porque isso faz parte da sua atividade laboral diária. Definir o consentimento e os limites daquilo que fazem é a prática diária dos trabalhadores de sexo na sua atividade. São as que definem o que fazem e o que não fazem e em que condições. E isto pode significar, assim, de forma muito prática, com exemplos, que é um trabalhador de sexo que define: eu faço sexo oral, mas não beijo. Eu faço sexo genital, mas não faço sexo anal. Eu sou stripper, faço uma lamp dance, mas não permito que os clientes me toquem. Eu só faço sexo com preservativo. E são eles que definem isto. Porque as interações entre as pessoas que fazem trabalho sexual e os seus clientes são precedidas de uma negociação que vai tentar conciliar os desejos do cliente com os limites do trabalhador de sexo. E é isto que se passa na realidade. A ideia de que não há consentimento no trabalho sexual radica essa retórica, radica na ideia de que as pessoas que estão no trabalho sexual são vítimas sem exceção e que estão à espera de ser salvas, não é? Que não têm capacidade de agência sobre si e por isso que não têm capacidade de consentir. Mas isto é dito sem ir ouvir as pessoas, sem ir ouvir o que é que os trabalhadores de sexo têm a dizer e sem perceber o que é que se passa de facto numa transação sexual. Eu estou-me a lembrar agora de uma há uma ex-trabalhadora de sexo, uma ex-prostituta, a Lola Davina, que tem sido ativista nestas áreas e que disse até a propósito do Me Too, porque às tantas os trabalhadores de sexo começaram a perceber que estavam a ser excluídos do movimento Me Too, não é? Como se não fosse possível haver abuso sexual de um trabalhador de sexo, ou um trabalhador de sexo ser violado. E ela diz: os trabalhadores de sexo são soldados na linha da frente das guerras do consentimento. E precisamente por causa desta noção de que eles organizam-se para terem poder e para prevenirem as situações de abuso. Uhum.
Mas tu não achas que neste contexto de trabalho sexual o dinheiro não pode ser um instrumento de coerção? Na medida em que o consentimento está a ser, de certa forma, comprado? Eu não consigo, eu já até tenho ouvido essa ideia de que não se pode comprar o consentimento, e eu olhando para aquilo que é o trabalho sexual, eu não consigo compreender, não consigo mesmo situar essa ideia, porque de facto acho que implica um desconhecimento muito grande daquilo que é o trabalho sexual. Portanto, as pessoas tomam uma decisão de ter uma determinada prestação sexual a troco de dinheiro, não é? Portanto, a partir desse momento está definido o que é que querem fazer e o que é que não querem fazer. E, portanto, essa ideia de estar a comprar o acesso ao sexo, eu acho que é um bocadinho desligada daquilo que é a realidade do trabalho sexual. As pessoas pensam quer dizer, que alguém está ali que não quer ter sexo e de repente alguém lhes apresenta dinheiro e afinal já quer. Não é isso, não é aquilo. Acho que isso até é muito completamente desvaloriza completamente aquilo que é o trabalho de alguém que faz trabalho sexual, que é um trabalho muito difícil, que não é fácil. Mesmo o trabalho sexual de rua, que se calhar as pessoas pensam que é mais, em certa medida também o mais fácil, porque é mais rápido, é mais desprovido de outro tipo de interações que às vezes existem em contexto interior, mas mesmo esse trabalho tem regras, as pessoas têm conhecimentos. Alguém que vai para a rua pela primeira vez vai aprender com as suas colegas que já lá estão há mais tempo como é que faz. Por exemplo, uma mulher que eu entrevistei que me dizia assim: eu não sabia, eu só tinha tido antes relações sexuais com o meu namorado, mas não sabia o que é que havia de fazer. Como é que havia de fazer? Como é que era ter relações sexuais sem ser por prazer ou por desejo? E foram as mais velhas que me ensinaram. E de facto é preciso. Como é que eu vou dissuadir um cliente a colocar um preservativo? Como é que eu negocio o sexo seguro? Como é que eu faço para correr menos riscos? Por exemplo, elas têm um conjunto de regras que partilham com as outras, que aprendem com as outras sobre como correr menores riscos. Ok? No livro A Teoria de King Kong, de Virginie Despentes, lê-se: se o contrato prostitucional se banalizasse, o contrato conjugal apareceria mais claramente como aquilo que é: um comércio em que a mulher se compromete a desempenhar um certo número de obrigações que asseguram o conforto do homem por uma tarifa que bate toda a concorrência, designadamente as tarefas sexuais. Se a prostituição for exploração, o casamento também é. Pois, eu acho que se quem defende que a prostituição é exploração e defende esses aspectos todos relacionados com a prostituição, que é exploração, que é uma forma de vitimação, que não há escolha, que numa sociedade desigual em termos de género não há escolha possível, acho que quem defende isso, se for coerente, defende o mesmo para o casamento. Eu não, e acho que essa também não é, no meu ponto de vista, também não é uma boa descrição do que é um casamento, não é? Portanto, mas acho que quem achar isso, se for coerente, defende a mesma coisa, mas não defende. Não defende. Quem defende o fim da prostituição, que é uma coisa impossível, do meu ponto de vista, pelas razões que disse há pouco, haverá sempre pessoas disponíveis para vender e pessoas disponíveis para comprar, mas quem defende o fim da prostituição, se fosse coerente, devia defender o fim do casamento. Devia defender que, porque existe violência doméstica, devíamos acabar com o casamento e não acabar com a violência doméstica, que é isto que se trata. Quando nós defendemos, existe violência na prostituição, portanto temos que acabar com a prostituição. Existe violência na prostituição, portanto temos que criminalizar os clientes. Não é isso que nós, se pensarmos, por exemplo, na violência doméstica, que nós sabemos que atinge números gigantes em Portugal e em todos os países do mundo, nós não vimos discursos a dizer vamos acabar com o casamento para acabar com a violência doméstica. Nós vamos lutar para que as mulheres possam sair das situações de vitimação em que se encontram, para que sejam empoderadas de forma a não estarem naquela situação e dar-lhes condições para que elas o possam fazer. E eu acho que é isso que interessa, lutar pelas situações que estão mal e dar condições para quem não está e quer estar, neste caso no trabalho sexual, poder fazer
com condições, com direitos. Tu há pouco falavas do contexto socioeconómico das pessoas que fazem trabalho sexual e tu no teu livro Andar na Vida, Prostituição de Rua e Reação Social, que foi publicado em 2011, dizes que os trabalhadores do sexo de rua vivem em contextos socioeconómicos desfavorecidos, não é? Das 32 entrevistas aprofundadas que fizeste durante esse trabalho, 12 diziam respeito a mulheres ou pessoas trans que afirmavam ter tido uma infância pobre. E cerca de 2/3 das pessoas que entrevistaste tinham um grau de escolaridade baixo, na maioria dos casos igual ao atual 4º ano. Sim. A prostituição é mesmo uma escolha para estas pessoas ou é a única alternativa que lhes resta? Pronto, isso eu fiz o meu trabalho, esse é o trabalho que foi a tal etnografia que eu fiz com prostituição de rua, e sim, na prostituição de rua as mulheres são pouco escolarizadas, têm pouca formação profissional, vêm de níveis socioeconómicos bastante desfavorecidos, sim. Mas aquilo que indicam alguns estudos que existem a nível internacional, feitos em sociedades ocidentais, porque nas outras é bastante diferente, indicam que a prostituição de rua será apenas entre 10% a 30% do total de pessoas que se prostituem. Portanto, se nós falarmos da prostituição como um todo, essas são é uma parte minoritária, mas de facto existem. Pessoas com baixa escolaridade e com baixa formação. Nós podemos aqui discutir, portanto, baseado nisso, se é uma escolha ou não. Eu mantenho o que disse há pouco, quer dizer, as pessoas têm capacidade para escolher mesmo que tenham baixas escolaridades, não é? Agora, nós podemos dizer que elas têm poucas possibilidades de escolha, não é? Pronto. E nós podemos discutir isso, não é? Até que ponto a nossa escolha é verdadeiramente livre ou não. Nós temos determinados constrangimentos estruturais. Claro que há pessoas pobres, há desigualdades económicas, não é? Há desigualdades de género, há desigualdades entre países ricos e países pobres que fazem com que tantas pessoas tenham que migrar, e nós temos uma grande percentagem de migrantes entre as pessoas que fazem trabalho sexual. Há essas desigualdades que influenciam as escolhas das pessoas. Mas também existe a nossa capacidade de autodeterminação. E esta é uma atividade, é uma escolha muito complexa e que não pode ser analisada através de explicações simplistas, de dizer é porque são pobres que vão para a prostituição. Nós temos que ter uma abordagem complexa e que não seja determinista, e temos, sobretudo, que olhar para aquilo que são as subjetividades individuais e o que é que as pessoas nos dizem. Ou seja, face a um conjunto de situações, face à situação em que se encontrava, aquela foi a escolha naquele momento. Claro que nós podemos questionar isto, as pessoas são inteiramente livres. As pessoas não têm todas as mesmas possibilidades de escolha. Há pessoas que têm pouca escolha, mas há sempre uma escolha, a não ser as pessoas que estão coagidas. A não ser as pessoas que de facto não têm, que são coagidas, pronto, que são obrigadas àquilo. Mas há uma escolha. Eu preferia não falar de casos particulares, mas eu começo a falar e lembro-me de casos de mulheres com quem estive na rua. E digo com quem estive na rua, não digo que entrevistei. Eu fiz de facto 32 entrevistas aprofundadas, mas estive com elas 5 anos na rua. E as entrevistas aprofundadas eram entrevistas onde eu ia, como diz o nome, aprofundar muitos aspectos que ia discutindo com elas na rua. E queria sobretudo ter ali uma visão ao longo do tempo, né? Perceber como é que na história de vida daquelas mulheres aparecia a prostituição, né? Desde a infância, o que é que tinham feito para trás, a relação com os pais, outras atividades profissionais, até chegar ao momento da prostituição. Mas eu estava com elas na rua diariamente. E eu ia, claro, eu estava a trabalhar, portanto, elas também estavam, mas o trabalho delas era outro. O meu era de investigação, e eu estava sempre a fazer-lhes perguntas, sempre a conversar com elas e a perguntar as coisas. Eu queria perceber aquilo que eu precisava de perceber para a minha investigação. E havia situações muito diversas de mulheres. Mas o que me lembrei agora foi uma mulher que trabalhava numa fábrica e que dizia que tinha uma vizinha que fazia alterna e que falava com ela e percebia que aquilo que a vizinha fazia numa noite
era aquilo que ela demorava um mês para ganhar na fábrica. Nós aqui podemos discutir muitas coisas sobre os salários baixos que nós temos, sobre as possibilidades que as pessoas têm, mas de facto aquela mulher fez uma opção. Ela disse, eu às tantas pensei, então eu vou estar aqui o mês inteiro a trabalhar na fábrica para levar o mesmo que a minha colega leva para casa numa noite. E fui experimentar e fiquei. Pronto. E isto de facto mostra, eu posso dizer, aquela mulher teve poucas oportunidades na vida, ela era pouco escolarizada, ela teve um filho muito novo, teve que sair de casa, mãe solteira muito nova, teve que, pronto, tratar da sua vida. O salário mínimo é uma desgraça que não permite às pessoas pagar a renda e sobreviver de forma decente. Aquela mulher fez uma escolha naquele momento, não é? E consciente do que é que implicava deixar uma atividade normativa, digamos assim, para uma atividade que é estigmatizada. Uhum. Tu focaste muito, bem, também a tua investigação foi muito focada em mulheres que fazem trabalho sexual, mas não são só as mulheres que fazem trabalho sexual. Não. Olha, eu nesse trabalho em específico foram sobretudo mulheres cis, embora também algumas mulheres trans, mas isso tem que ver com várias razões. Tem que ver com serem a maioria na rua e também com a facilidade que eu tive para aceder às pessoas, porque eu não ia lá fazer umas entrevistas, eu estava com elas na rua e por isso eu tive que ser aceito por elas. E era muito mais fácil para mim estar no meio de outras mulheres cis do que estar no meio das mulheres trans. Eu no meio das mulheres cis era uma mulher como as outras. Portanto, eu não, como elas diziam, eu não afugentava os clientes. E com as mulheres trans, pronto, era diferente. Mas tem a ver com várias razões. Mas de facto existem, pronto, nesse trabalho sobre mulheres cis e mulheres trans, mas eu trabalho já com homens e sim. Agora perdi. Não, a pergunta era, no fundo, quem é que são as pessoas que fazem trabalho sexual, não é? Sim, pronto, são sobretudo mulheres cis, a grande maioria, embora também existam algumas mulheres trans e alguns homens cis e muito poucos homens trans. Há a percentagem de pessoas trans e homens no trabalho sexual deverá ser 10, 20%. Eu digo deverá ser porque nós não temos estudos que nos possam mostrar que sejam representativos relativamente a esta população, porque nós não a conhecemos, a população, não é? Portanto, há algumas indicações, quer dos projetos de intervenção, quer de projetos sobre uma investigação feita cá em Portugal liderada pela professora Sónia Dias do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com 1000 trabalhadores do sexo, portanto, que também dava uma percentagem. Ou seja, temos algumas indicações que nos falarão nos 10, 15, 20%, mas a maior parte são mulheres. São pessoas de todas as idades, maiores de idade. Nós não temos cá em Portugal fenómeno de prostituição infantil. Pode existir um outro caso pontualmente, que são rapidamente identificados pelas comissões de proteção de crianças e jovens e que são combatidos. E são, tanto pessoas de diversos géneros, diversas idades, que estão na rua, que estão em apartamentos, que estão em bar, que estão nas cidades, que estão nas estradas, portanto, contextos urbanos e não urbanos. São muitos migrantes. Nós temos uma percentagem grande de pessoas migrantes no trabalho sexual em Portugal. E o que é diferente de serem vítimas de tráfico de exploração sexual? Nós cá em Portugal, tráfico de exploração sexual tem muito pouca expressão. Se nós formos ver, por exemplo, os relatórios do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que é o organismo que nos dá indicação sobre as questões de tráfico em Portugal, e nós, se formos ver, por exemplo, os últimos dados que eu vi lá, que serão os de 2020, davam-nos apenas 5 casos confirmados de pessoas vítimas de tráfico de exploração sexual. Nós sabemos, até se estivermos atentos às notícias dos jornais, que a grande maioria das pessoas que são traficadas por Portugal para exploração é exploração laboral.
portanto não é muito significativo. Eu tenho aqui, ainda bem que citas os relatórios de tráfico de seres humanos, eu sei aqui os dados desses relatórios de 2017 e 2018, em que foram sinalizadas 353 vítimas, nem todas elas são confirmadas, foram sinalizadas, não é? Mas destas 353, 39% das pessoas foi para exploração laboral e 11% para exploração sexual. Se olharmos para o contexto europeu, o cenário é bem diferente. É muito diferente, sim. Segundo os dados da Comissão Europeia, nos anos de 2017 e 2019, foram sinalizadas 14.145 vítimas de tráfico, 60% para a exploração sexual e 15% para a exploração laboral. Porquê que é tão diferente a realidade portuguesa? Olha, não sei se tenho uma explicação cabal para isso. De facto eu conheço bem alguns contextos de outros países da Europa, nomeadamente Espanha e Itália, e de facto os números de pessoas que são traficadas para exploração sexual são muito elevados, e eles existem e têm redes instaladas que a polícia não consegue desmantelar, e de facto nós não temos. Eu atento a que estou ao fenómeno, tenho constatado isso ao longo dos anos. Eu acho que se calhar, mas isto são especulações que eu faço, não são com base em investigação ou com grande sustentação empírica e teórica, mas para já se calhar Portugal não é demasiado pequenino para interessar as redes de tráfico. Depois, porque de facto o preço do trabalho cá em Portugal é muito baixo, inclusive é de trabalho sexual, e se calhar também não interessa muitas redes. Depois, acho que houve alguns casos de redes cá em Portugal, nomeadamente de romenas, que foram eficazmente desmantelados pela polícia e os indivíduos foram julgados. E eu penso que isso também foi importante para acabar com essas questões de exploração, e até para mandar um sinal para as redes exploradoras de que não vale a pena se calhar virem para aqui. E depois acho que há aqui um outro aspecto, é que de facto a maior parte das pessoas que estão cá no trabalho sexual e que são migrantes são brasileiras, não é? E a forma como que são a maior parte dos migrantes em Portugal são brasileiros, não são no trabalho sexual. E de facto a forma como os brasileiros chegam para trabalhar cá para Portugal no trabalho sexual é muito diferente do virem envolvidos nessas redes de tráfico de expressão sexual. Geralmente vêm com redes de auxílio à imigração ilegal. Ou então vêm com apoios informais, por exemplo, através de um familiar que já cá está e que os ajuda a vir. Houve alguns casos também de tráfico de expressão sexual há uns 20 anos, 30, agora já nem sei muito bem fazer as contas, mas sim, 30 talvez não, 20 anos, casos de redes de tráfico de brasileiros em Portugal que atualmente já não se verifica. Foi numa altura também que a polícia, o CEF e a Polícia Judiciária fizeram muitas incursões, por exemplo, em bares de Alterne e que neutralizaram uma série de redes, e neste momento de facto as pessoas vêm sobretudo através de auxílios informais, não vêm tanto em situações dessas de exploração, de tráfico de expressão sexual. Muitas vezes fala-se da questão do lanicínio, da presença de chulos ou proxenetas, e os dados do RACI, que é o Relatório Anual de Segurança Interna de 2020, mostram que 3 pessoas foram detidas durante todo o ano por lanicínio. Lanicínio é na prática o crime praticado por chulos ou proxenetas, que é quem lucra, fomenta, favorece ou facilita o exercício do trabalho sexual por outra pessoa. Dos inquéritos iniciados nesse ano, na categoria de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, desse mesmo relatório, do RACI, 0,5% foram por lanicínio. Isto significa que praticamente não há chulos e proxenetas em Portugal? Sim, significa, antes de mais, que a lei não é aplicada, não é? Pronto. Olha, eu acho que sim, há um estudo do José Machado Pai, já com uns anitos, agora não consigo lembrar, mas já tem uns anos largos, chamado Prostituição em Lisboa Boémia na passagem do século XIX para o século XX, e ele indica que os chulos foi na passagem do século XIX para o século XX que os chulos passaram de companheiros ou namorados preocupados a exploradores. E depois, durante todo o século XX, de facto, era habitual, sobretudo na rua, essa presença do chulo, que era alguém que estava com a mulher, não por
por razões amorosas, mas por interesse económico, e que a quem a mulher tinha que dar todo o dinheiro que ganhava e que era vítima de violência se não o fizesse. E aquilo que eu percebi depois nos meus trabalhos, que já vêm desde os anos 90, e já fui acompanhando muito da evolução da prostituição na rua, mas não só, é que, tal como eles apareceram na viragem do século XIX para o século XX, eu diria que na viragem do século XX para o século XXI eles desapareceram. Já não se vê essa figura do chulo, que é alguém que está na rua a controlar a mulher e que está a obrigá-la a trabalhar. Não estou a dizer que não existam. Estou a dizer que, como fenómeno maioritário e prevalecente, não existe. De facto, as mulheres agora são autónomas, são mais autónomas. E isso, de facto, é algo que tem sido evidenciado pelas diversas investigações que existem. Agora, o nosso crime de lenocínio é mais vasto do que isso. Eu acho que o nosso crime de lenocínio, que diz que quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício de prostituição de outra pessoa, pode ser punido com uma pena de prisão. Pronto. E se nós atentarmos a este fomentar, favorecer ou facilitar, nós vemos que aqui podemos incluir muitas pessoas sob este crime de lenocínio. Porque fomentar, facilitar, por exemplo, pode ser aquilo que fazem os sites da internet ou os jornais que aceitam anúncios de prostituição, não é? Pode ser também, se eu, com mais 3 mulheres, resolvermos arrendar um apartamento para recebermos os nossos clientes, trocar serviços sexuais por dinheiro, uma de nós pode ser acusada, por exemplo, se eu tiver o arrendamento da casa em meu nome, posso ser eu acusada de estar a facilitar o exercício da prostituição. Portanto, o nosso crime de lenocínio não é só esse sentido que as pessoas geralmente falam de é quem explora. Não é quem explora. Uma mulher que vive sozinha com um filho maior, que não trabalha, e uma mulher que vive da prostituição, o filho dela pode ser acusado do crime de lenocínio. E sendo este crime tão lato, acho que sim, ele não é aplicado, porque existem mesmo muito poucos casos de perseguição por crime de lenocínio. Portanto, acho que é isso. Por um lado, de facto, esta é uma figura que, se pensarmos nesse chulo tradicional, que tendeu a desaparecer. Por outro lado, há muitas situações, se nós atentarmos à letra da lei, que podem aqui cair sobre o crime, que encaixam aqui e que não têm sido perseguidas. Agora, na minha opinião, também, quer dizer, o crime de lenocínio simples, porque assim temos lenocínio simples e depois temos lenocínio agravado, que é a linha número 2. O agravado é quando há coação, não é? Quando a pessoa é forçada quando o agente do crime se aproveita de uma situação de especial fragilidade da pessoa, por exemplo, e é lenocínio agravado. Mas lenocínio simples, para mim, não faz sentido, não é? Porque aqui tem em causa a liberdade sexual das pessoas poderem decidir fazer aquilo que querem com a sua sexualidade. E acho que e existem já no Código Penal muitas leis que podem fazer face à exploração nas situações de prostituição, não é? O abuso sexual, a coação sexual, a escravidão, o tráfico. O Código Penal tem um conjunto grande de artigos e de crimes tipificados que podiam ser aplicados nesta situação, e para mim o lenocínio simples não faz sentido existir enquanto crime. Não é? Isto é a minha opinião. Em junho de 2020, o projeto Exit, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que apela à abolição da prostituição, lançou uma campanha publicitária direcionada aos clientes da prostituição, que eu gostava de ler partes dessa comunicação. Tens problemas de autoestima que continuas a não aceitar. Não te sentes capaz de ter uma relação íntima sem ser pagando. Buscas o prazer fácil sem qualquer consideração pelo outro. Humilhas um ser humano e retiras-lhe qualquer dignidade e amor próprio. Bem, de acordo com a investigação que tu fizeste e com as pessoas com quem que entrevistaste, não é? Clientes, achas que é este o retrato de quem é cliente de trabalho sexual? Não é de todo. Esse é um retrato de quem não conhece minimamente a realidade.
Pelo menos podiam ir buscar estudos que existem sobre clientes da prostituição, que existem bastantes, para ficarem um bocadinho mais informadas, mas lá está, quando a investigação não vai ao encontro daquilo que nós pensamos que é a realidade, nós ignoramos-na, a não ser que ela seja encomendada por nós para dizer aquilo que nós queremos. Não. A investigação que existe sobre... Eu também falei com clientes e entrevistei clientes na rua, mas existe outra investigação onde posso apoiar, nomeadamente do Otávio Sacramento, que é um colega da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem feito investigação com clientes da prostituição. E que posso usar para secundar aquilo que vou dizer. Os clientes da prostituição são muito diversos. E aquilo que têm dado as investigações é que não são diferentes dos homens não clientes de prostituição. São pessoas de todas as características, provenientes de todos os tipos de classes sociais, e que em nada diferem, não são desviantes, não são perversos. E esse retrato é um retrato desconhecedor da realidade. Acho que é um retrato extremamente injusto em relação às pessoas que pagam por sexo, que não são uns monstros agressores. Existem, como é óbvio, clientes abusivos, existem clientes que tentam ultrapassar os tais limites impostos, existem clientes que agridem, mas já agora, muitas vezes quando se diz há uma percentagem muito grande de clientes que agridem as pessoas provedoras de sexo, geralmente não são clientes, são homens que se fazem passar por clientes para agredir os trabalhadores de sexo. E a relação entre trabalhadores de sexo e seus clientes é uma relação complexa, que aquilo que dizem as investigações é geralmente marcada por essa negociação, e é uma relação habitualmente amistosa. Não é essa questão da agressão, serão exceções. E, portanto, é uma caricatura, é um estereótipo do cliente, é uma tentativa de passar essa imagem dos clientes como uns pervertidos, que não corresponde à realidade. Mas eu gostava que explicasse um bocadinho a relação de poder que existe nesse contexto, não é? Como é que isso funciona, a relação de poder entre uma trabalhadora ou um trabalhador do sexo e o cliente? Sim, mas agora deixa-me dizer outra coisa, porque nem sempre, quase sempre, ou melhor, quase nunca se referem às mulheres clientes, mas existem também mulheres que pagam para ter serviços sexuais. E também já fiz uma pequena investigação sobre isso, pequena porque foi difícil chegar às senhoras, e também lendo outras investigações feitas no estrangeiro, as motivações não são muito diferentes, ou são em todo semelhantes às motivações dos homens para pagar por sexo. Pronto, são minoritárias, mas também existem. E a questão era sobre... Desculpa. Era as relações de poder. As relações de poder, sim. Olha, geralmente aquilo que dizem as investigações é que o poder é negociado, não é? É negociado entre a prostituta ou a trabalhadora de sexo, ou o trabalhador de sexo e o seu cliente, não é? E que há ali uma negociação entre o que é que se faz e há uma negociação de poder. Aquilo que eu vi, e que eu fui mais longe do que isso, porque aquilo que eu vi no terreno mostrou-me que o poder, ou seja, e quando se fala nesta negociação, fala-se que o poder é repartido, que está tanto da parte da prostituta como da parte ou da trabalhadora de sexo, como da parte do seu cliente, não é? Que há ali poder de ambas as partes. Mas eu, quando estava no terreno com as mulheres, aquilo que eu comecei a achar e que foi a conclusão que eu tirei e que interpretei, o poder está todo do lado delas. São elas que dizem o que é que fazem, o que é que não fazem, quando, como, e se não estiverem interessadas, elas rejeitam. Eu estou a falar aqui, tenho que fazer mais outro parênteses, não é? Que é na maioria das situações. Claro que se nós pensarmos, há pessoas, por exemplo, alguém que é prostituta, toxicodependente, daquelas com grande dependência, de grande degradação, que precisa muito de dinheiro para fazer face às necessidades físicas das drogas, aí pode se calhar aceitar um cliente que diz eu pago menos, ou eu pago para fazer sem preservativo, não é? Ficam com pouca margem de manobra. Mas em geral, o poder está do lado das mulheres. E eu cheguei a estar na rua imagina, uma rua cheia de mulheres por lá abaixo, estou a visualizar uma que era por lá abaixo,
com várias mulheres, não é? Porque elas geralmente não estão todas juntas, não é? Dão um espaço entre elas, e viram um cliente, o que é que fazes, quanto é que levas, e faço sem preservativo. E ela, não faço sem preservativo. E ele ia para a seguinte, ia-se embora porque nenhuma fazia sem preservativo. Portanto, essa ideia de que eles pagam mais e fazem o que querem não tem consistência na maior parte das situações. Não estou a dizer que não existem situações como aquela senhora que há pouco citaste e que dizia eles fazem o que querem porque pagam, não é? Mas esta não é a perspectiva da maioria das mulheres que está envolvida. E sabes outra coisa que eu via? Porque este meu trabalho, que é etnografia, que é imersão prolongada no terreno, eu estava com aquelas mulheres e ia onde elas me levassem. Foi uma etnografia multissituada. Portanto, onde elas fossem, eu ia. E muitas vezes acontecia, ao fim de tanto tempo na rua, que elas me convidassem, por exemplo, para ir à casa delas, conhecer os seus maridos, as suas irmãs, os seus sobrinhos, os filhos. Digo que precisava fazer parte também da vida delas, como elas fizeram da minha durante algum tempo. E eu via que aquelas mulheres estavam em relações de género profundamente desiguais com os familiares, nomeadamente com os companheiros, ou maridos, ou namorados. Relações de género muito desiguais. Muitas delas em situações algumas delas, pelo menos, em situações de violência conjugal. E aquilo que eu via na rua com os clientes era o oposto disso. Era como se aquela fosse a única situação em que o poder está completamente do lado delas, o que não conseguem reproduzir noutras relações de género que têm na sua vida não profissional. Eu vou ter que vou citar mais uma vez aquele estudo para te ler um testemunho de uma mulher que é Carla, 42 anos, e é trabalhadora do sexo há 29. E ela diz o seguinte: já passei por tudo, desde ter uma faca encostada ao pescoço, a não me pagarem, a baterem-me, a levarem-me para uma casa, serem três a violar-me, já tive polícias a obrigarem-me e estavam de serviço. Mas sabe o que também é violência? É olharem para nós como lixo. Isso se calhar ainda é pior, porque as tareias a gente cura as negras. Da faca a gente ou morre ou aguenta-se. Agora da vergonha, isso a gente não se cura. Tu achas que o estigma associado ao trabalho sexual é mais violento do que estas situações que às vezes são descritas por trabalhadores e trabalhadoras de sexo? Sim. Esse testemunho é muito bonito pela forma sentida com que essa mulher está a dizer isso e pela forma como ela tem consciência das diferenças, das diferentes violências. Há muitas situações graves, sobretudo na rua. Portanto, quando se fala num nível de violência elevado entre trabalhadores de sexo, ele existe sobretudo na rua. Portanto, é onde existe. Há estudos que falam em 80% de mulheres que dizem que já foram vítimas de alguma forma de violência na rua. E eu tive na rua, tive também uma pequena investigação, pequena porque foi com poucas mulheres, sobre violência e casos como, por exemplo, esse ter uma arma apontada à cabeça, ou de ser raptada, levada para um descampado, deixada nua, violada, são situações e ações que imprimem um grau de sofrimento muito grande nas vítimas. Agora, de facto, o estigma, e não consigo sequer comparar o que é isto com o estigma. Ou seja, o nível do impacto individual que tem em alguém que sofre isso. Mas de facto há muitas mulheres que dizem que o pior é o estigma, e quando se pergunta o que é pior no trabalho sexual ou na prostituição, o estigma vem logo à cabeça, não é? E de facto é uma marca muito pesada, é aquilo que de facto as faz ter vergonha. Por exemplo, uma mulher me dizia: eu tenho vergonha, mas eu não tenho vergonha. Não é porque eu acho que faço alguma coisa mal. Eu tenho vergonha porque eu sei que a sociedade me cobra isso. Porque eu sei que a sociedade olha para mim desta forma. Não porque eu acho que esteja a fazer uma coisa errada. E o que eu acho é que são pessoas como as pessoas que patrocinaram esse estudo, ou organizações como as que patrocinaram esse estudo, que impedem que o estigma diminua.
porque são elas que fazem a questão de acentuar a diferença entre as mulheres que se prostituem e aquelas que não se prostituem. Nós continuamos, parte da sociedade continua a dividir as mulheres em dois tipos. Aquelas que se portam bem e aquelas que se portam mal. E quando digo portar bem é em termos sexuais, não é? As mulheres que se comportam de acordo com aquilo que são as expectativas do que deve ser o seu comportamento sexual, que cumprem as regras, são consideradas as mulheres sérias, as mulheres associadas à maternidade, à procriação, ao casamento, à monogamia, têm um determinado estatuto. Depois há as outras, aquelas que vão contra as regras prescritas socialmente. E aqui trocar sexo por dinheiro está claramente contra essas regras, não é? E nós dividimos as mulheres em duas. E essas são as más. São as adúlteras, são as putas. São esse estigma de puta que recai sobre as mulheres é também, do meu ponto de vista, e isto é outro parênteses, um estigma que pode recair sobre qualquer mulher, não é? Costumo dizer que é uma espada de Damócles sobre a cabeça de qualquer mulher. Qualquer mulher que sabe que se der um passinho ao lado daquilo que é considerada sexualidade feminina, pode-lhe-se recair o estigma de puta. E acho que quem luta contra a prostituição, quer lutar contra as pessoas que fazem prostituição, quer lutar contra a sua possibilidade de serem reconhecidas, de serem incluídas socialmente, é quem mais contribui para que esse estigma se mantenha. Por exemplo, uma medida como a perseguição aos clientes, por exemplo, há alguns países já na Europa que adotaram esse modelo, mas, por exemplo, pensando na Suécia, que foi o primeiro país a adotar essa legislação em 1999, o que fazem na Suécia não é só perseguir os clientes. Há depois um conjunto de medidas dirigidas às mulheres, porque estas legislações geralmente são colocadas assim em termos de serem as mulheres apenas a terem esta atividade. Há uma série de medidas destinadas às mulheres que fazem prostituição que as infantiliza completamente, que as patologiza. Por exemplo, uma mulher, supõe a Suécia que, como isto é uma forma de vitimação e toda a gente está à espera de ser salva, que todas as mulheres vão querer sair da prostituição. E há mulheres que não querem continuar a fazer trabalho sexual. E, portanto, o Estado diz, então é porque tu estás com um problema qualquer, estás com uma patologia mental, estás com uma perturbação que não sabes o que é melhor para ti. E, portanto, como tu não sabes o que é melhor para ti, por exemplo, se calhar não és capaz de tomar conta dos teus filhos e tiram os filhos às mulheres. Okay? Isto é só um exemplo de como é que do que é que está, às vezes, por trás daquilo que é dito como uma coisa que parece muito humanista, que é vamos perseguir os prostituidores, ou seja, elas são vitimizadas, elas querem sair, portanto, quem é que é o causador disto? São os clientes. Se não houvesse clientes, não é prostituição. Mas não, porque depois há aqui muitas medidas de perseguição aos trabalhadores de sexo. Há um caso, que é o caso da Petite Jasmine, que é um caso incrível de uma trabalhadora de sexo que foi perseguida por ser trabalhadora de sexo pelo Estado sueco e que acabou morta às mãos do ex-companheiro. Pronto, mas agora não há tempo para falar muito neste caso, mas tem estes aspectos muito perniciosos e de grande desvalorização. E acho que sim, isso... O modelo sueco não tem conseguido provar muita coisa. Não acabou com a prostituição, como eles dizem, não diminuiu o número de pessoas na prostituição, como eles dizem. Sobre isso. Mas uma coisa é certa, há duas coisas que se dizem, que é aumentou o número de pessoas que é favorável à lei desde que ela foi implementada e aumentou o estigma. Eu vou aproveitar que, já que estamos aqui a falar sobre vários enquadramentos legais, nós em Portugal atualmente o trabalho sexual não é crime, qualquer pessoa pode fazer trabalho sexual se essa for a sua vontade, nenhum cliente ou transação comercial entre dois adultos por sexo é penalizada ou proibida. A lei portuguesa, como falávamos há pouco, apenas criminaliza o latrocínio. Se o trabalho sexual em Portugal é legal, se quem faz trabalho sexual pode até passar recibos verdes, declarar rendimentos e descontar para a segurança social, é preciso mudar ainda alguma coisa na lei? O trabalho sexual não é legal. Ele não é ilegal, mas também não há nada que ele esteja formalmente reconhecido na lei, não é? Portanto, se alguém que faz trabalho sexual... Bom, não é reconhecido como uma profissão. Não é conhecido. Se alguém que faz... Aqui é trabalho sexual, mas depois há aqui situações diferentes, não é? Que alguém, por exemplo, que é stripteaser pode estar inscrita como bailarina, se calhar não é muito longe daquilo que faz. Mas se alguém que faz, por exemplo, prostituição...
e se inscreve na Segurança Social para passar como trabalhador independente, vem ter que usar um subterfúgio, que é inscrever-se numa outra atividade qualquer que não tem a ver com o que ele faz, ou então inscrever-se na categoria de outras atividades não especificadas, qualquer coisa, acho que é mais ou menos assim. E há muitos que o fazem. Eu fiz há tempos também uma investigação com colegas de outros 2 países sobre precisamente as questões da taxação da prostituição, e andei a entrevistar pessoas, nomeadamente aqui em Lisboa, e fiquei muito surpreendida porque havia pessoas. Fiquei surpreendida porque desconhecia esta realidade. Pessoas que fazem isso, que descontam um X por mês para a Segurança Social. Porquê? Porque querem ser inseridas socialmente, porque estarmos inseridos laboralmente é uma forma de reconhecimento social também, e as pessoas fazem descontos voluntariamente e fazem descontos para a Segurança Social para que um dia possam ter uma reforma, por exemplo, não é? E isso existe. Portanto, as pessoas, o que é preciso? É preciso reconhecer a atividade. É preciso que as pessoas não tenham que se esconder. É preciso que as pessoas... até porque nem toda a gente trabalha em situação independente, não é? Quer dizer, há muitas pessoas que trabalham por conta de outrem, não é? E isso não está regulado. E tinha que estar regulado. É a falta de regulamentação que leva ao abuso. Não é por nós dizermos que não existe que as situações desexistem, como diria o Miyakoto. Mas é a falta de... Desculpa, perdi-me agora. Não sei se isto... Vamos avançar, porque acho que ainda temos aqui algumas... Desculpa, perdi-me mesmo, não sei de onde é que começamos. Não, estávamos a falar sobre o enquadramento legal e se havia necessidade de alterações. Acho que é necessário reconhecer. Eu acho que é necessário, mas tem que ser bem feito. Se alguém tem a tentação de mudar a legislação para regulamentar a atividade, prejudicando mais as pessoas que já o fazem, nomeadamente deixando de parte a maioria das pessoas que nesta atividade, mais vale não fazerem nada. Porque, como está, nós já falámos disso, não há grande perseguição às pessoas a partir com a lei. E eu espero, e já tem havido bastante discussão cá em Portugal, espero que, haver alguma mudança legislativa, ela se faça no bom sentido, não é? Se faça no sentido de garantir os direitos humanos das pessoas que fazem trabalho sexual, e que se faça, sobretudo, ouvindo as pessoas que estão na atividade, porque elas, melhor do que ninguém, saberão o que é mais indicado para elas que têm a experiência de trabalho. Por exemplo, nós podemos achar uma ideia muito interessante, que é, por exemplo, vamos mudar a legislação, vamos regulamentar, e as pessoas todas que trabalharem só podem trabalhar em cooperativas, não é? Porque na situação de cooperativa não há exploração por parte de ninguém, não é? Pronto. Mas isso... Se nós implementarmos só isso, nós vamos deixar de lado uma parte muito grande do mercado. E as outras pessoas que não estão em situação de poderem formar uma cooperativa vão fazer o quê? A ficar na clandestinidade, que é o que tem acontecido nos países que têm regulamentado, de forma a excluir parte das pessoas que estão neste comércio. Porque a regulamentação, muitas vezes, o que tem feito é regulamenta uma parte e criminaliza as outras, não é? E as pessoas depois ficam na mesma situação, ou pior, porque às vezes têm que fugir mais às investidas policiais. Tu há pouco falavas de abolicionismo, de ser impossível abolir a prostituição, e tu em 2020 publicaste Less Equal Than Others, The Laws Affecting Sex Work and Advocacy in the European Union, um trabalho que foi financiado pelo Grupo da Esquerda do Parlamento Europeu, da qual fazem parte o Bloco de Esquerda e o PCP, e afirmas aí que há nos países abolicionistas uma maior taxa de infecção por SIDA, uma maior frequência e intensidade da violência de clientes sobre trabalhadores, um maior risco de tráfico e exploração sexual, uma diminuição dos preços cobrados e um aumento da desigualdade social, particularmente para trabalhadores migrantes. Há alguma vantagem do abolicionismo? Eu gostava de dizer que sim, porque acho que
que poderá sempre haver vantagens nas diversas opções, mas eu não consigo ver, nem dizer, não consigo ver grande vantagem. De facto, não é feita a pensar nas pessoas que fazem prostituição. Temos de facto a evidência científica e a evidência das pessoas que estão no terreno e também daquilo que nos dizem as associações de trabalhadores de sexo. Isto é muito importante. Por exemplo, na Suécia, que foi o primeiro país abolicionista, por exemplo, há uma associação que é a Rose Alliance de trabalhadores de sexo que tem lutado fortemente contra esta lei. E aquilo que nos tem mostrado essas diversas evidências, ou seja, da investigação, das organizações não governamentais e das associações de trabalhadores de sexo, é que de facto o abolicionismo não reduz o tráfico nem a exploração, é perigoso para os trabalhadores de sexo, aumenta o estigma, priva os trabalhadores de sexo de instrumentos para se protegerem da violência, torna o trabalho de sexo mais oculto, sobretudo da rua. Por exemplo, uma das coisas que se diz na Suécia é desapareceu a prostituição de rua. Não desapareceu. As pessoas não desapareceram. Aquelas pessoas que conseguiram ir trabalhar para outros contextos foram aquelas que não tinham características para trabalhar em contextos que não fosse a rua, foram para espaços mais nas periferias das cidades, por exemplo, onde estão mais longe da assistência, por exemplo, por parte da polícia, ou da assistência social, ou onde estão mais longe do acesso à saúde. Ou seja, torna o trabalho mais... Ele não desiste, não desaparece, fica mais oculto, mais marginal, mais subterrâneo. Há vários relatórios, por exemplo, mesmo dos países. Eu tinha aqui até alguns dados, porque me parece... Porque foi um trabalho muito... Há vários relatórios que avaliam os modelos de abolicionistas, nomeadamente a Suécia, na Noruega. Mas eu tinha trazido aqui uns dados, porque acho que foi assim uma investigação bastante aprofundada, é um estudo feito em 2018 com 11 associações, incluindo a Médicos do Mundo, em França. Portanto, a lei em França mudou em 2016, portanto, também persegue os clientes, também é um país abolicionista, e foi um estudo bastante alargado. Por exemplo, eles entrevistaram, fizeram 70 entrevistas de análise qualitativa, além de 583 inquéritos a trabalhadores de sexo. Isto foi um estudo durante 2 anos. Portanto, desde a adoção desta legislação, que foi a 13 de abril de 2016. E os números são incríveis, porque mostram, de facto, o falhanço total desta legislação. Sei lá, desde 88% dos trabalhadores de sexo são contra a criminalização dos clientes, porque percebem que as suas condições de trabalho e de vida foram agravadas. Por exemplo, 63% dos trabalhadores de sexo dizem que experimentaram um agravamento das suas condições de vida. Tiveram que trabalhar para locais mais isolados. 78% deles disseram que tiveram perdas de rendimentos. 42% disseram que estavam mais sujeitos, mais expostos a situação de violência do que antes da lei ser introduzida. E depois aqui o mais interessante é que estes países que introduzem esta legislação abolicionista, olhem, estes países geralmente têm depois chamados programas de saída para os trabalhadores de sexo, ou seja, para as pessoas deixarem a atividade. E aquilo que eu sei, mas aí posso não conhecer tudo, até porque de facto não é o tipo de... não é aquilo que me interessa tanto de investigar, mas conheço, por exemplo, na Suécia, e conheço aqui, neste caso também em França. O que se sabe é que estes programas depois não funcionam. Não funcionam até porque as opções que são dadas às pessoas para mudarem de atividade ou mudarem a sua vida não são realistas, não é? E depois, porque as próprias pessoas não conhecem estes programas. Isso também é um falhanço da lei. Esta investigação em França mostrou que apenas 39% dos trabalhadores de sexo tinham conhecimento de que existia um programa de saída. E destas pessoas que conheciam, apenas 26% pretendiam candidatar-se ao mesmo. E porquê? Porque
apesar de se perguntar às pessoas, ou apesar das pessoas dizerem ou mostrarem vontade de deixarem a atividade, depois estes programas acabam por não corresponder às necessidades da maioria das pessoas, não é? Por exemplo, depois havia requisitos muito estritos para se candidatarem a estes programas, ou seja, mesmo isto podia ser o melhor que estes, afinal há coisas boas, mesmo podia ser a melhor parte destas estratégias abolicionistas, que era favorecer ou fornecer às pessoas a possibilidade de deixarem a atividade, também não tem funcionado bem. Porque talvez o pressuposto não seja o mais correto, porque o pressuposto é que as pessoas querem deixar a atividade a qualquer custo, e não é. Há também outras abordagens, não é? Por exemplo, nos Países Baixos se legalizaram a prostituição para maiores de 21 anos, a trabalhar em zonas aprovadas pelas autoridades locais, exigindo licença para trabalhar em estabelecimentos comerciais, mas não para atender na própria casa ou em hotéis. Os regulamentos variam de concelho para concelho, mas estabelecem o direito de trabalhadores recusarem clientes e acederem ao subsídio de desemprego e outras prestações sociais, e criam obrigações adicionais para os donos e gerentes de bordéis para penalizar o tráfico e a escravatura sexual. Mas um relatório das Nações Unidas de 2012 estimava que entre 60% a 70% das mulheres a trabalhar com licença no país eram forçadas a tal por grupos criminosos. A legalização é uma cortina de fumo para esconder abusos no trabalho sexual? A legalização, se for bem feita, vai combater esses abusos. Mas eu não tenho os Países Baixos como um bom exemplo. Geralmente fala-se nos Países Baixos, não é? E na Alemanha, como os exemplos de legalização na Europa, ou como os exemplos de legalização. Mas quer num país, quer noutro, aquilo que existe é uma regulamentação. E a regulamentação, aquilo que se tem visto nos países da Europa que regulamentaram o trabalho sexual, e aqui nos Países Baixos, na Alemanha, mas também na Grécia, na Hungria, na Letónia, na Áustria, que surge sempre uma contradição, não é? Quando se analisam as legislações, que é, por um lado, embora legalizam o trabalho sexual, os regulamentos destes países parecem ter subjacente o propósito de controlar e limitar os trabalhadores do sexo. E acho que se a legalização for bem feita, deve combater esses abusos. Portanto, eu também não defendo uma regulamentação. O que eu defendo é uma descriminalização de todos os aspectos relacionados com o trabalho sexual e a adoção de medidas que tratem esta atividade como uma atividade laboral, com as suas características, naturalmente, que é aquela que é conhecido como o modelo neozelandês, não é? Porque foi adotado pela Nova Zelândia em 2003, e que foi muito recente, e que até há pouco tempo era exemplo único, ou seja, Nova Zelândia, também o estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, e que foi recentemente, estamos em abril ainda, portanto neste mês mesmo, adotado também pela Bélgica. E aquilo que tem mostrado essa lei, que desde 2003 já tem quase 20 anos, não é? 13, 23, já tem quase 20 anos, as avaliações que têm sido feitas têm sido muito positivas, e nomeadamente essas avaliações que são feitas noutros países de situações de abuso que não são bem controladas, não existem na Nova Zelândia. As avaliações têm sido muito, muito positivas. De facto, há uma colaboração muito grande com a polícia, que de facto está do lado dos trabalhadores de sexo. E já agora, mesmo nos Países Baixos, a legislação foi mudando ao longo dos tempos. E não quer dizer que seja tudo mau. Eu aí vejo vantagens, não é? Algumas vantagens, nomeadamente de proteção, mas as coisas também mudaram muito nos últimos anos nos Países Baixos. Ou seja, mas pronto, o que eu defendo é essa legislação que seja feita com base nos direitos humanos, e que seja, o que fez a Nova Zelândia, no fundo, foi dizer: para o trabalho sexual não devemos dirigir leis penais, mas o que devemos dirigir são leis laborais e leis que protejam, assegurem os direitos humanos e que protejam a saúde e garantam a segurança ocupacional das pessoas que estão nesta atividade. Ou seja, não vamos criminalizar, vamos encarar isto de outra forma.
E então a legislação aplica-se a aspectos para assegurar que as pessoas trabalham num ambiente seguro e que tenham acesso a cuidados de saúde assegurados. E as avaliações, como estava a dizer, têm sido muito positivas. O maior impacto, fizeram uma avaliação da lei ao fim de 5 anos, e o maior impacto das pessoas entrevistadas foi que consideram que a lei tornou o trabalho mais fácil, que lhes permite falar mais abertamente de trabalho sexual e de sexo seguro, que há um impacto importante na saúde, nomeadamente ao nível de percentagem de VIH. Ao fim de 5 anos, nas pessoas testadas, encontraram 0 casos de pessoas com VIH. E também o impacto ao nível do bem-estar dos trabalhadores de sexo, que faz com que se sintam melhor consigo próprios. E aqui, pronto, há a questão do estigma, que não desapareceu, mas que foi atenuado. E mesmo há outras, pronto, eu digo que não defendo uma regulamentação, mas a regulamentação também tem algumas vantagens, porque eu estou-me a lembrar, por exemplo, de estudos, portanto, os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, a prostituição é proibida em quase todos os estados, à exceção do estado de Nevada, onde existem bordéis legais. E há investigações que têm sido feitas nos bordéis do estado de Nevada que mostram que a prostituição nesses contextos, quando comparada com os outros contextos de prostituição nos Estados Unidos, nos bordéis existe menos crime, menos violência, menos tráfico. Nomeadamente há uma investigação feita há uma investigadora que tem ascendência portuguesa, que é a Cristina Parreira, que teve 5 anos a trabalhar, teve 5 anos a fazer investigação, nomeadamente a trabalhar em bordéis, e que dá conta de facto destas questões de facto não existir violência, porque as pessoas estão seguras, não é? Para um ambiente seguro. Uhum. Na carta aberta que o Movimento dos Trabalhadores do Sexo enviou ao Parlamento, e que lia-se que aprovar a legislação bem, isto foi em resposta, não é? À legislação que foi proposta pela ex-deputada Cristina Rodrigues, e nessa carta lia-se o seguinte: fechar todas as pessoas e movimentos de trabalhadores do sexo e ou feministas que ao longo de décadas se têm envolvido, quer no plano internacional, quer no plano nacional, numa pesada luta pela dignidade desta classe. Podes falar um bocadinho sobre o que é que tem sido o movimento dos trabalhadores do sexo, de que falam nesta carta? Sim. O movimento internacional dos trabalhadores de sexo tem a sua origem nos anos 70 do século XX, simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos da América. Aquilo que se considera a fase moderna do movimento dos trabalhadores do sexo, não é? Porque já tinha havido expressões antigamente, mas aquilo que é considerada a fase moderna tem início simultaneamente com a criação de uma associação de trabalhadores do sexo nos Estados Unidos, que é COIOT, Call Off Your Old Tyrant Ethics, e um movimento em França, que começou em Lyon e depois se estendeu a toda a França, e depois se estendeu-se inclusive a outros países, que foi a ocupação de igrejas por prostitutas, também em 1976, que estavam a reivindicar, nomeadamente, o direito a não serem perseguidas pela polícia, o direito a ficarem com os seus filhos. Isso depois dá origem à criação do movimento, à criação de coletivos, nomeadamente um dos mais antigos da Europa, que surge nessa altura, que é o English Collective of Prostitutes. Isso, movimento internacional. Sim, movimento internacional, sim. E que depois se expandeu pelo mundo todo. Portugal teve várias tentativas ou várias mobilizações ao longo dos últimos anos, nomeadamente logo após o 25 de Abril, por um grupo de prostitutas que escreveu uma carta. Eu já vi referências disso, mas agora já não me lembro, mas penso que foram 600 prostitutas que assinaram uma carta que dirigiram ao Movimento Democrático das Mulheres. Portanto, há várias manifestações de ativistas por parte de trabalhadores de sexo,
neste caso eram prostitutas, e mais recentemente outras tentativas de várias mobilizações, por exemplo, com os trabalhadores do sexo a juntarem-se às manifestações do 1º de Maio, junto com os precários, desde 2009. Mas formalmente só surge um movimento de forma mais consistente em 2018, que é o Movimento dos Trabalhadores do Sexo, que surge juntando pessoas de um movimento que já existia em Braga, que é o grupo Partilha da Vida, com pessoas que também estavam aqui em Lisboa e com outros trabalhadores do sexo um pouco por todo o mundo, e que eu penso que ganharam muita força com a pandemia, na forma como se mobilizaram para criar uma rede de apoio aos trabalhadores do sexo, nos quais se sabe que a pandemia teve um impacto devastador, e eles criaram uma rede de apoio com uma criação de um estou-me a vir a palavra em inglês, peço desculpa, fundraising, crowdfunding, criação de fundos. Criação de fundos, exatamente. A criação de fundos para fazer face às necessidades mais básicas que lhes estavam a chegar de trabalhadores de sexo do país todo, não é? E aqui mais básicas necessidades de alimentação, de dinheiro para pagar as contas, de dinheiro para medicamentos, de dinheiro para a renda, não é? As pessoas de um momento para o outro deixaram de ter qualquer rendimento, ou os rendimentos diminuíram drasticamente, e contrariamente aos trabalhadores das outras profissões que são reconhecidas pelo Estado, estes não tiveram qualquer apoio, ou seja, as medidas excepcionais que foram criadas não abrangeram estas pessoas. E na altura, em março de 2020 ainda, a Rede sobre Trabalho Sexual, que é uma rede composta sobretudo por organizações que trabalham no terreno com pessoas que fazem trabalho sexual, mas que também reúne alguns trabalhadores do sexo e alguns investigadores, escreveu uma carta, esta rede sobre trabalho sexual, à Ministra do Trabalho, que na altura, Ana Mendes Godinho, pedindo que fossem criadas, que os trabalhadores do sexo também fossem abrangidos pelas medidas excepcionais que foram criadas, porque por causa da evidência do grande impacto que a pandemia ter, ou seja, pela sua experiência, os trabalhadores do sexo perceberam logo, não é? que isto ia ter um impacto e, portanto, escreveram essa carta a alertar para a total desproteção que as pessoas que fazem trabalho sexual e os seus familiares estavam a enfrentar, e a reclamar um pacote de medidas extraordinárias. E que eu saiba, nunca obtiveram resposta. Portanto, isto aqui acho que é mais uma prova muito evidente da falta, de como a falta de enquadramento laboral, de enquadramento legal para as pessoas que estão nesta atividade, prejudica muito quem a tem. Uhum. Esta foi mais uma entrevista do Fumaça. Obrigada, Alexandra Oliveira, autora do livro Andar na Vida, da Prostituição de Rua e Reação Social. Esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, e pela Margarida David Cardoso, o Nuno Viegas, o Ricardo Esteves Ribeiro e o Pedro Miguel Santos, que também fez a edição deste guião. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás, Frederico Rocha, Joana Batista e Luís Marquês. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça a primeira redação profissional totalmente financiada pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já!